Bom dia, amigos e amigas, vamos aprender junto? Hoje estou fazendo mais um vídeo para colocar lá na playlist sobre curas de enfermidades e doenças, sobre o que um curso de milagres nos traz sobre essa questão da cura física. E hoje eu vou ler e refletir com vocês um post que eu fiz, tá bom? Que eu fiz no meu canal, na minha comunidade, falando um pouquinho sobre isso. Vamos ler aqui? Então, abre aspas. O corpo pode curar-se como resultado do verdadeiro perdão. Fecha aspas. Que linda essa citação de um curso de milagres. Falando do corpo podendo curar-se como resultado do verdadeiro perdão. Aliás, o verdadeiro perdão é a cura de tudo, né? Ela é a cura da nossa mente. Ela é a gente voltar para a felicidade, que é atributo do nosso ser, a alegria, a felicidade, a paz, fora de conflito, né? Nessa abundância. O perdão faz tudo isso. E ainda dá como brinde o reflexo disso no nosso próprio corpo físico, tá bom? Então, o curso em milagres todo, quando ele fala de cura, ele está falando da nossa cura da mente, ele está falando da gente se identificar com o nosso verdadeiro ser, para a gente entrar em paz e em felicidade. É isso que é a cura para um curso de milagres. Isso que é o milagre, sair das trevas para a luz, das mágoas para o milagre do amor, tá bom? Mas também o curso de milagres vai nos mostrar a consequência dessa mudança de estado mental, de consciência, a consequência disso no corpo, tá bom? Então começa com essa citação. Aí eu digo, segundo o curso de milagres, há duas maneiras de curar o corpo, saindo da doença para a saúde. Duas maneiras, gente, para a gente sair da doença para a saúde, doença física para a saúde. Essas duas maneiras são a cura verdadeira e a cura falsa. Olha que interessante. As duas curas vão trazer uma cura para o nosso corpo físico. A cura verdadeira se conquista por meio da prática do perdão verdadeiro, quando abrimos mão de julgar e de acreditar no pecado, na culpa e na separação. Olha que interessante, gente. A cura verdadeira, ela leva para nossa mente, para nossas crenças limitantes, e a gente para de acreditar na culpa, no pecado, na separação. A gente se vê todos unos a Deus, inocentes, tá? E aí sim, a gente para de julgar, né? E se entrega na mão de Deus. Essa é a cura verdadeira que vai refletir no corpo, tá bom? Aí diz, para essa cura poder se fazer, essa cura verdadeira, cura da mente, pode-se fazer uso de ajudantes, irmãos curadores que compreendem que o outro é exatamente igual a ele mesmo. Então olha que interessante, a gente está falando de cura de doença física, mas quando se fala em cura verdadeira, a cura de doença física, o nosso foco não é no físico, é no mental. Por isso que chama cura verdadeira, porque cura verdadeira é na mente, tá? Mas essa cura verdadeira vai refletir no corpo. E aí, um curso de milagres nos diz que existe espaço sim para ajudantes, curadores, né? Irmãos curadores, para ajudar nessa cura. Se você tem uma pessoa conhecida que está passando por uma enfermidade, né? E como é que você poderia ajudar essa pessoa? Tem espaço para isso, segundo o curso de milagres. E qual é o primeiro quesito dessa pessoa que vai ajudar a curar outros? Primeiro que não é ele que cura outros, é o Espírito Santo nele, que é a sua verdadeira identidade, o Cristo nele, tá? Então o ego tem que dar um passinho para trás para ajudar. E nesse primeiro passo é você se ver igual ao seu irmão, tá? Igual, não numa posição superior. Igual, somos unos, tá? Então essa condição é muito importante para a cura verdadeira. Logo, logo vamos ver a cura falsa, que também pode refletir no corpo físico como uma cura, mas ela não é permanente, tá? Então continuando sobre a cura verdadeira e sobre esse irmão curador. Esse irmão curador simplesmente reconhece a sua unicidade com aquele que pede ajuda, aquele que está enfermo. Reconhece que somos todos um. É por isso, gente, que um curso de milagres nos diz que nunca nos curamos sozinhos. A cura, ela sempre se expande.
né? Por isso que não é nada egoísta se curar, porque quando a cura nunca é individual, a cura é coletiva, porque somos todos um. Então, esse irmão curador simplesmente reconhece a sua unicidade e igualdade com aquele que pede ajuda e se une com ele, eliminando a sensação de separação que era a causa da doença. Então, a causa da doença é essa crença limitante de que estamos separados e tem toda aquela culpa envolvida. Então, essa maneira que o curador ali, ajudante, pode ajudar na cura da doença. Aí eu continuo. Eu estava falando da cura verdadeira, tá? Já em relação à cura falsa, que não mexe na causa e traz saúde, na maioria das vezes temporárias, pois não muda a mentalidade daquele que pede ajuda, essa cura falsa ela pode ocorrer de duas maneiras. Olha que interessante, o curso nos diz que existe uma cura falsa que de fato melhora o corpo físico. Olha que interessante. O problema da cura falsa é que, como ela não muda a causa, o físico pode vir a ficar doente de novo. Ou a doença pode mudar, pode substituir uma doença por outra. Ou uma doença pode virar um acidente, um conflito. Tá? Porque toda ilusão é a mesma ilusão. A doença é uma ilusão e tem essa mesma ilusão. Tá? Então, a cura falsa, ela vai... Às vezes você pode se curar nessa vida, mas como não se curou e você tem a lei do karma, você pode vir a trazer isso no futuro. Que a verdadeira cura tá ligado com o perdão. Mas quando a gente não perdoa as coisas, né? Então tem essa cura falsa. Mas olha que interessante. A cura falsa, eu vou falar das duas maneiras da cura falsa que um curso nos diz. Mas a cura falsa tá valendo. Se você está na dor, por que não se curar disso com a cura falsa? Porque a cura falsa, segundo um curso de milagres, toda dor, toda enfermidade, ela te põe em medo. Medo da morte. Então, quando você se cura do corpo físico, você diminui seu medo. E ao diminuir seu medo, que o medo é o oposto do amor, ao sair um pouco do medo, você está mais disponível para o amor. E aí sim você pode caminhar para uma cura verdadeira. Então, a cura falsa não tem tanto problema se você sabe olhar para ela. Tá bom? Então, quais são as duas maneiras de cura falsa segundo o curso Milagres? É claro que é melhor que a gente tiver essa capacidade de se conectar logo à cura verdadeira para não precisar, mas a cura falsa está aí disponível também. Duas maneiras. Aí eu vou fazer uma citação do livro, abre aspas. Cura falsa. Por uma forma de oração baixa, combinada com um perdão bem intencionado, mas ainda não compreendido completamente. Fecha aspas. Então, às vezes a cura da doença pode acontecer quando você está ligado com o ego e faz aquelas orações, oração baixa que ele se refere, é aqueles pedidos para Deus, aqueles pedidos egóicos para Deus. Você pede para Deus para curar o seu corpo em vez de pedir para curar a causa, que é a sua mente. Então, é uma oração baixa, mas você está pelo menos se conectando com Deus, né? E você tem um perdão bem intencionado, mas embora não seja o perdão verdadeiro que o curso nos ensina. O perdão verdadeiro que vai além do erro, que não vê o erro, que não dá realidade a ilusões, que vê a face de Cristo nas pessoas. Às vezes a gente perdoa bem intencionalmente, tá bom, eu te perdoo. Um perdão bem intencionado, mas ainda não verdadeiro. Isso pode curar sim a doença física, tá? Mas geralmente é uma cura temporária. Qual é a segunda maneira de cura falsa que o curso nos fala? Olha, por meio de um mestre ou doutor que cremos ser diferente de nós, que sabe mais e que nos oferece alguma atividade ou remédio. É quando a gente busca, né, a cura fora de nós. Quando a gente busca a cura nos remédios, nos doutores, nos mestres, né? Em umas pessoas que a gente considera diferente, existe uma crença na diferença, na superioridade, e a gente vai buscar a cura, e a cura pode ocorrer nesse sentido, que é a cura mais usual de hoje em dia. O livro No Curso de Milagres não está criticando essa cura, ele só está dizendo que você não está indo na fonte, e que por isso a causa, né, da doença pode vir a voltar, que são a crença em ilusões, tá bom?
Olha que interessante, gente. Eu estou fazendo esse vídeo baseado no meu post. O meu post que eu fiz aqui na comunidade, eu resolvi primeiro resumir o que um curso de milagres nos diz. E depois eu fiz a mesma explicação, só que agora mais detalhada, trazendo citações aqui literais do livro, né? Até porque às vezes você ouve eu falando aqui e fala assim: pô, Leandro, você tu tirou da tua cabeça, cara. Será? O livro não fala isso, eu não vi nenhum professor falando isso. Então, como é um assunto bem polêmico, né? Questão de cura, de doença, é interessante trazer citações do livro para a gente compartilhar e ver se tem o mesmo entendimento, tá bom? Então eu fiz aqui agora vamos falar da mesma coisa, mas mais detalhado. E aí eu escrevo assim, ó: vejamos agora este assunto de forma mais detalhada, trazendo citações do livro, sobretudo a parte do livro intitulado Suplemento, Canção da Oração, tema Cura. Tá lá no finalzinho do livro. O livro físico tá lá no finalzinho. Tudo escrito aqui, né? Canalizado por Jesus, tá bom? No livro Um Curso de Milagres. Aí eu começo dizendo, ó: a contrapartida da ilusão da doença é a ilusão da saúde, ambas pertencentes à ideia ilusória de corpo. O corpo é uma ilusão, cuja causa e fonte é a crença na separação e na culpa. Depois, abre aspas, a causa do corpo é não se ter perdoado o Filho de Deus, fecha aspas. Então, gente, primeiro a gente tem que olhar para isso. A gente está falando de cura de corpo. O curso de milagres ensina que o corpo é uma ilusão por si mesmo, tá? É uma projeção da nossa culpa, no nosso sentido de separação, né? Que o Filho de Deus sonhou que estava separado e acreditou nisso. Então nasceu todo o Big Bang da culpa e da forma e da matéria. Então o nosso corpo é uma ilusão. É claro que se nosso corpo é uma ilusão, a própria ideia de doença é uma ilusão e a própria ideia de saúde é uma ilusão, tá? Isso é importante saber, tá? Por isso que alguns professores de um curso de milagres têm muito cuidado para falar na hora da cura física, porque ele está falando assim, ó, como curar a ilusão do corpo. Não, ele quer falar mais sobre a metafísica do curso, que é a parte real da nossa vida, tá? Mas o curso fala sobre cura física sim, por isso que eu estou trazendo pra gente. Então, primeiro a gente tem que ter essa ideia de que o corpo é ilusão, a doença é uma ilusão e a saúde também é uma ilusão, tá bom? Diz aqui, aí eu falo, a doença é uma ilusão cuja causa e fonte da doença é a crença no pecado e no julgamento condenatório que é incapaz de perdoar. Então a gente crê no pecado, na culpa, e a gente faz muitos julgamentos condenatórios que é com essa incapacidade de perdoar. E isso vai gerando na nossa mente fragilizada a possibilidade de uma doença física se instalar no nosso corpo, tá bom? Não como um castigo de Deus, mas como uma projeção da nossa própria culpa no nosso corpo, tá bom? Como uma forma de autopunição, tá? Aí abre aspas aqui a citação do livro. A doença é a prova externa dos pecados internos. A doença é a prova externa, porque é a prova no corpo, dos pecados internos. O pecado está entre aspas no livro Um Curso de Milagres. Por quê? Pecados internos na ideia de culpa, na ideia de que o pecado existe. O curso fala que o pecado não existe, o pecado é uma ilusão, é um equívoco cheio de culpa. Isso é uma ilusão. Então, quando a gente acredita nessa ilusão do pecado, né, cheio de culpa, a doença é uma forma externa. Então a doença é a prova externa dos pecados internos. E a doença dá testemunho de pensamentos rancorosos, incapazes de perdoar e que ferem e magoam o Filho de Deus. Então esses julgamentos de condenação que a gente faz, essa mágoa que a gente guarda, né? Ou essa culpa que a gente carrega em relação a nós mesmos, é o que vai fazer plasmar na matéria as enfermidades, tá bom? Essa ideia de pecado, né? De culpa, ou dos outros, ou de nós mesmos, é o que vai ser o alimento da doença em nós mesmos. Aí aqui, abre aspas. A doença é um sinal de que um irmão julgou um outro irmão. Tá vendo? Então, olha só. Quando a gente fica julgando, esse julgar é no sentido do julgar de forma condenatória,
esses julgamentos que a gente faz de colocando a culpa nos outros, isso aí, como consequência, refletindo no nosso físico a doença, não como um castigo de Deus, né? Deus não tem nada a ver com isso, mas porque a gente tem a culpa na nossa mente, o reflexo no corpo é a doença. Basta eliminar a culpa, basta eliminar a condenação, porque a culpa às vezes é projetando nos outros ou em nós mesmos. Então quando a gente condena os outros, a gente está trabalhando, tocando na culpa. Então a culpa vai trazer enfermidades para o nosso corpo. Continuando. Abre aspas, a doença é o sinal de que o irmão julgou um outro irmão e que o Filho de Deus se julgou a si mesmo. Condenou a si mesmo. Pois ele amaldiçoou seu corpo como sua prisão. Então essas ideias errôneas, equivocadas, rótulos mentais sobre quem somos, autoconceitos de vulnerabilidade, de culpa, tá bom? De necessidade, essa crença de incompletude, né? Quando nós não conhecemos a nós mesmos como filhos de Deus completos, perfeitos, essa crença ilusória sobre nós mesmos, esses rótulos, vão gerando espaço para a doença se manifestar, tá bom? Fecha aspas. Muitas vezes eu vou abrir aspas e não vou fechar aspas, porque eu esqueço mesmo, mas são tudo citações. Vai estar no vídeo, vai estar lá todas essas citações, tá bom? Na descrição do vídeo. Olha só outra citação. A doença é o testemunho da sua culpa. Que interessante, né? A doença é a manifestação física da sua culpa. Então você escolhe de novo, sai dessa culpa. Tem vários exercícios para a gente se perdoar e perdoar os outros, para a gente sair dessa culpa. Bom, a doença é testemunho dessa culpa, fecha aspas. Depois, toda doença vem da separação, dessa crença de que somos separados de Deus, separados do amor, separados dos nossos irmãos. Quando a separação é negada, ou seja, eu me lembro que sou uno, a doença se vai, fecha aspas. Interessante, né? Então você cura a mente e a reflete no corpo. A tua busca, quando você vai conversar com o Espírito Santo, daqui a pouco tem a citação, é a próxima. Fala para ele, não para curar o seu corpo, não, porque o corpo é uma ilusão. Vai na causa, na mente. Aí sim as coisas acontecem. Olha só, abre aspas. Quando o ego te tenta, tentação, o ego, nosso ego, né, que se acha que é um corpo, se vê limitado. Quando o ego te tenta para que fiques doente, veja bem, aí já está dizendo que é o ego que te deixa doente. Ele te tente para que fiques doente. Não peças ao Espírito Santo para curar o corpo, pois isso seria apenas aceitar a crença do ego, segundo o qual o corpo é o objeto adequado para a cura. Então não peça, vou pedir a cura para o Espírito Santo, eu estou doente. Aí você vai falar, Espírito Santo, cura meu corpo. Não. Isso você está ligado com o ego quando você fala isso. Você não é um corpo. O problema da doença está na sua mente, na percepção equivocada. Vai para o Espírito Santo e fala para curar a sua percepção equivocada. Tá? Agora eu vou ler completo. Quando o ego te tenta para que fiques doente, não peça ao Espírito Santo para curar o corpo, pois isso seria apenas aceitar a crença do ego, segundo o qual o corpo é o objeto adequado para a cura. Pede, em vez disso, que o Espírito Santo te ensine a percepção certa do corpo. O que é o corpo? O corpo ele é neutro, um meio de comunicação para o amor. Pois só a percepção pode ser distorcida. Então, só a percepção corrige a percepção da mente e o corpo vai se curar. Só a percepção pode estar doente, pois só a percepção pode estar errada. Ver o corpo como uma prisão é um desvio de percepção. Ver o corpo como sua identidade. Tá? Então, fecha aspas. Isso aqui é citação de um curso em milagres. Tá? A gente tem que entender que a causa da doença é o nosso equívoco de percepção de ver o corpo de maneira errada. Nós temos que nos ver como espírito e saber que a nossa mente equivocada que está trazendo a doença para o nosso corpo. Aí eu falo um pouquinho. O corpo doente pode se tornar saudável de duas formas, como eu citei no resumo. Duas formas. Pela cura verdadeira ou pela cura falsa. A cura verdadeira é aquela que se cura a causa, que são a mente, que é as crenças limitantes. Causa, que é a mente que se vê separada, culpada e pecadora. Tá?
Essa é a cura verdadeira. Cura essas distorções, essas crenças. Com a cura verdadeira, se alcança a paz perfeita em relação a todos os campos da vida. E não há recaída nem novas doenças. Então, olha só. Então, gente, a cura para nossos conflitos, para nossas inquietações, né, para as nossas tristezas, a cura para isso é a mesma cura das doenças. É uma cura só. Tá? É a cura da mente, das nossas distorções mentais. Você curando nossa mente, você cura toda a tua tristeza e, como consequência, cura seu corpo. Olha só a citação do livro, abre aspas. A cura ocorrerá porque a sua causa desapareceu. E agora, ao não ter causa, não poderá voltar a apresentar-se sobre outra forma. Tá bom? Ele está falando que, gente, a cura ocorrerá porque a sua causa desapareceu. A causa eram suas crenças limitantes de culpa, de pecado, de morte, de separação. Agora que você não tem mais isso, ela não poderá voltar a apresentar sobre outra forma, né? Porque a doença às vezes você cura com o remédio, mas ela volta de outra forma, tá bom? Porque você não curou a causa. Aí diz, a cura verdadeira se dá da seguinte forma, 2 pontos. Aí eu fiz citações. A cura verdadeira se dá da seguinte forma, 2 pontos. Abre aspas, o corpo pode ser curado como um efeito do verdadeiro perdão. Olha que legal. O verdadeiro perdão vai trazer a cura. Por isso o curso de milagres pode ser dito sobre um curso sobre perdão, um curso sobre relacionamento, que você perdoa tudo por meio dos relacionamentos. Outra citação. Perdoas, horas e estás curado. Então, passa sempre pelo perdão. Perdão é o quê? Não dar realidade a ilusões. Ver a face de Cristo nas pessoas. Né? Ver que as pessoas cometem equívocos, faltas de amor, mas saber que aquilo é o que ela dá conta de fazer nesse mundo ilusório. E compreender e entregar isso na mão do Espírito Santo e olhar para além do erro, olhar para o Espírito Santo, olhar para o Cristo nas pessoas. Esse é o verdadeiro perdão. Aí você ora a Deus, né? Para você se despertar dessas ilusões, tá bom? E aí sim você está curado. Aí diz outra citação. A mente sem culpa não pode sofrer, sendo sã. A mente sendo sã, a mente cura o corpo, porque ela foi curada, porque a mente foi curada. A mente cura o corpo, porque a mente foi curada. Tá bom? A mente cura o corpo porque a mente foi curada. Foi na causa. Fecha aspas. Aí um pouquinho sobre os irmãos, em relação aos irmãos curadores, o curso nos diz sobre os ajudantes, os irmãos curadores, você que tem afinidade com cura e quer curar um amigo, um parente, ou quer curar a humanidade, ou quer curar a si mesmo. O que o curso fala sobre isso? Aí abre aspas, tem uma pergunta que o curso faz. Existe um papel na cura que alguém possa desempenhar para oferecer ajuda a um outro? Fecha aspas. E o curso responde, sim, há um lugar para ajudantes. Tu apenas reconheces a tua unicidade com aquele que pede ajuda, pois nessa unicidade se elimina a sensação de separação, que era o que punha doente. Fecha aspas. Então, qual é a condição? Primeiro, para você ser esse ajudante, você tem que se ver uno a teu irmão. E ao se ver uno, né, uno àquela pessoa que é o seu paciente, que pede ajuda, né, você elimina essa sensação de separação por ele mesmo. Somos todos um, é uma única mente. Então nós nos curamos juntos com o paciente. Aliás, nem existe paciente, né? Curador e paciente são o mesmo. Tá? Outra citação. A cura é o efeito de mentes que se unem. Assim como a doença vem de mentes que se separam. Então a gente vai parando com essa crença na separação, tendo essa experiência de unidade com nossos irmãos e com Deus, e a cura acontece. Fecha aspas. Outra citação. A cura é a mudança mental que o Espírito Santo na mente do paciente está buscando para ele. E o Espírito Santo na mente do doador que lhe dá a dádiva. E é o Espírito Santo na mente do doador que lhe dá a dádiva. Fecha aspas. Então, existe 2 pessoas, 2 Espíritos Santo. Tá? O curador é o Espírito Santo. Né? Então, eles se conversam. Na verdade, o Espírito Santo é um só. Na mente do doente e do terapeuta aqui. Nós somos um só. Então, eles se conversam e curam esse sentido de separação. Tá?
Cura teus irmãos, ainda é citação aqui, cura os teus irmãos simplesmente aceitando Deus por eles. Tá? Aceitando Deus por eles, a unicidade com Deus. As vossas mentes não são separadas e Deus tem apenas um canal para a cura, porque ele tem apenas um único filho, toda a humanidade. Fecha aspas, tá bom? Então, às vezes, o teu irmão, a pessoa que está doente, o paciente, ele não é tão, assim, não tem tanta intimidade com Deus. Mas se você tem, e você entra naquele instante santo de não julgamento, de união total, essa sua mente vai se ligar a essa mente do seu irmão e vai refletir nessa cura mental refletida no corpo. Já caminhando para as últimas citações, gente, terminando já o vídeo. Quem são os ajudantes, os verdadeiros curadores curados? Abre aspas. Filhos de Deus que reconhecem a sua fonte, Deus, e entendem que tudo que a sua fonte cria é um com eles. O ajudante é aquele que sabe que todos somos um. Fecha aspas. Outra citação. Quem são os ajudantes? Abre aspas. Alguém que compreende que o outro é exatamente igual a ele mesmo, porque somos todos um. Fecha aspas. Outra forma de se obter a saúde é pela cura falsa. Lembra que eu fiz um resumo sobre a cura falsa? Que é qualquer cura que não visa a causa, que é a mente julgadora, cheia de crenças limitantes. Abre aspas. A falsa cura pode eliminar certas formas de dor e de doença, mas a causa continua viva e por isso não deixará de produzir efeitos, fecha aspas. Por isso a ideia é que a cura falsa ela não é duradoura, tá? Outras formas podem aparecer. Abre aspas. A falsa cura baseia-se na cura do corpo, deixando a causa da enfermidade ainda sem qualquer mudança, pronta para atacar outra vez até trazer uma morte cruel, fecha aspas. Mais uma vez essa ideia de que se você não mudar a sua mente, se você não se tornar totalmente feliz e em paz, você não está com a cura verdadeira em você e a doença pode aparecer a qualquer momento. A cura falsa cura o corpo. Sim, a cura falsa cura o corpo em parte, mas nunca como um todo, pois não removeu a praga do pecado que se esconde nele. A praga do pecado. Ah, gente, então quer dizer que se eu peco muito eu vou ter doença como um castigo de Deus? Não. A praga do pecado não são seus equívocos, milhões de equívocos que você cometeu no seu passado. A praga do pecado é a tua crença de que teus equívocos merecem ser punida, porque você se sente culpado. Essa é a praga do pecado. A praga na crença da punição. A gente acredita na culpa e na punição. Essa é a praga do pecado. Nós acreditamos no pecado, quando na verdade o pecado é só um erro que precisa ser entregue ao Espírito Santo. Agora, as minhas palavras. Na saúde obtida pela cura falsa, há sempre uma ideia de existência de um poder concedido a alguém e que não foi igualmente concedido a um outro. Há sempre uma pessoa que se vê diferente, especial, que não se vê como igual e una, mas pensa possuir algo mais do que aquele que clama pela saúde. Né? Tais curas falsas podem ser obtidas da seguinte forma. Tá? Olha a primeira forma aqui. Alguém sabe mais, abre aspas, citação. Alguém sabe mais, foi mais treinado, ou talvez seja mais talentoso e sábio. Isso é uma crença. Assim sendo, pode propiciar a cura de alguém que está abaixo dele e merece a sua condescendência. A esse mais sábio, um outro vai se consultar para tirar proveito do seu aprendizado e maestria, para encontrar nele remédio para a dor. É o exemplo clássico da relação médico-paciente, tá bom? Acontece a cura física aí também. E tudo bem, é positivo. No sentido que você diminui seu medo, né, a sua dor, e você pode aí caminhar para a cura verdadeira. Que outro tipo de cura falsa? Às vezes tem curas falsas. Você já viu religiões assim que acontecem curas milagrosas? O curso Milagres diz que é verdade mesmo. Às vezes religiões que nem são tão autênticas, né, tão muito ligadas à matéria. O que o curso fala disso? Que é possível conseguir uma cura do corpo por abre aspas, por uma forma de oração baixa, combinada com um perdão bem intencionado, mas ainda não compreendido completamente. Então é isso, né, gente? A gente pode, se vai obtendo curas ali temporárias, mas a gente vai cada vez mais buscando a cura verdadeira, que é a cura da nossa mente. Gente, é isso aqui. O post termina aqui. Espero que tenham gostado. Tiram bastante proveito disso, né, para a nossa vida.
Tá bom? Tá aí, esse vídeo eu tô colocando na playlist de doenças e enfermidades. E eu vou fazer muitos mais vídeos sobre doenças e enfermidades, porque tem muitas citações de Um Curso em Milagres sobre isso, pra gente trazer luz para isso, claridade para isso tudo, tá bom? Vamos juntos?